Então é isso aí, pessoal. Vamos recapitular aí, Matilha, o que aconteceu aí nas sessões passadas, aliás, na temporada anterior, né? Então tudo começou lá, né, com aquela ideia que a gente está situando a nossa narrativa aí de lobisomem, o apocalipse em Minas Gerais, em tempos presentes, e a gente está aí usando como pano de fundo principal aí os eventos que aconteceram aí das tragédias de Mariana e de Brumadinho no rompimento das barragens. O que aconteceu? Quando teve esse acidente dos rompimentos das barragens, como a devastação ambiental foi tão forte, tão larga né, envolvendo aí no contexto do jogo outros fatores sobrenaturais, que causou uma enorme fissura na própria realidade, que causou uma área que ficou conhecida aí pelos garotos como Zona Morta, onde tudo ali dentro não se sabia o que tinha acontecido, mas quem entrou nunca saiu, e pela umbra o que se via ali dentro é um grande vazio, né, uma grande escuridão. Então, 5 garotos aí espalhados receberam através de sonhos um chamado, uma convocação, e cada um deles se viu reunidos ali próximos a um cairn na entrada da Zona Morta, onde essa matilha, né, essa recém-unida matilha ali para uma específica missão, foi conduzida por um espírito para dentro da Zona Morta. Lá dentro, a matilha partiu em busca de descobrir o que estava acontecendo e também sobreviver, né, já que estavam presos lá dentro da região da Zona Morta. E aí, uma vez lá dentro, eles conseguiram, viram, né, que lá dentro dessa região tudo era formado por um grande mar de corpos e pessoas mortas, numa grande escuridão, e o pouquíssimo de luz que poderia ver dava uma solidez ali onde os garotos podiam ficar. Até que eles conseguiram, abrindo caminho ali, encontrar a Hakanimbi, que seria a guia deles ali dentro. Eles conseguiram doar a pouca gnose que eles tinham para trazer de volta os poucos poderes da Hakanimbi, até que ela revelou que tudo que estava acontecendo naquela região ali era por causa do Apuapopomanô, que era uma entidade formada por um grande, como ficou conhecida, né, por uma grande almôndega de corpos. E a matilha teve um fervoroso combate contra o Apuapopomanô, e quando descobriram a verdade, lá dentro do Apuapopomanô tava o... Nossa, pior que eu não peguei o nome dele aqui agora, mas estava o coração de tudo, né? Que trouxe o Anhangamanô. Nhangamanô, que era o coração dos mortos. E quando eles conseguiram ali romper a corrupção que estava em volta do Nhangamanô, eles libertaram a Hakanimbi, que se revelou sendo, na verdade, Jaci, que é a face de Luna, conforme o povo originário brasileiro a conhecia, mas é a mesma Luna, a mesma lua, né, das outras culturas ali que os garotos estão mais acostumados. E também eles tiveram ali um breve encontro com Anhanguera, que era o deus dos mortos, que apareceu diante deles ali e tiveram um breve diálogo. E depois Ele disso... escorraçou a gente, é só pra lembrar. Assim. O pequeno diálogo foi a gente tomando uma surra. Né? Acontece. Mas depois disso, os garotos resolveram continuar seguindo viagem, até que, pela poderosa influência ali do Noite Eterna, os garotos seguiram por um caminho que os levou até uma queda, por uma enorme cachoeira, onde encerramos ali a nossa última sessão. E aí, pra gente continuar, então, uns pequenos pontos que eu queria alinhar com vocês aqui antes, que é o seguinte. Primeiro, que uma das coisas que eu planejei na temporada anterior, eu usei um pouco de língua tupi-guarani, o pouco que eu consegui, né? Pegar pela internet, uma palavra ou outra, juntar umas frases, umas coisas assim, para fazer um pouco um diálogo, alguma coisa dos personagens. Para essa temporada, vocês, né, os desafios vão envolver outras coisas, uma outra proposta um pouco diferente do que aconteceu no anterior, mas vai ter a mesma ideia. Então eu vou estar usando uma outra língua que, graças a Fernanda, que deu uma grande ajuda aí, que jogou junto com a gente Cult e Vampiro,
ela me orientou, então vou estar usando uma determinada língua aqui, depois mais pra frente eu explico, mas a intenção é só ser ilustrativa, não é... Tipo, eu não sei a pronúncia correta das palavras, então eu posso falar mais ou menos errado, e estou usando o Google Tradutor, então pode não ser exatamente correto a parada, mas é mais para ser ilustrativo. Caso alguém que estiver assistindo manjar mais da parada e quiser me ajudar, é muito bem-vindo, agradeço muito, mas é mais ilustrativo. E aí vai usar bastante coisas assim que vai ter uns temas um pouco mais delicados. Eu vou abordar um pouco mais de coisas de história do Brasil, principalmente de história de Minas. E a história de Minas, ela tem uns traços meio delicados no passado dela, assim, porque envolve muita escravidão, muito genocídio, muita coisa assim e tal. E às vezes pode tocar em um assunto um pouco mais delicado e tudo. Vou trazer sempre assim, de coisa de forma superficial, não entrar em detalhes nem nada do tipo. Mas às vezes pode algum personagem ou alguma lembrança ou fato histórico trazer à tona algum termo, alguma coisa que para o contexto não seja legal, mas é só para contexto narrativo, histórico e não opinião minha ou suas e coisas do tipo, só para deixar claro aí um alerta de sensibilidade. Algum de vocês tem algum porém, alguma questão, alguma coisa que seja mais sensível? Quero lembrar que a opinião dos personagens não são a opinião dos jogadores. Justo! Muito bem lembrado. Dos NPCs não refletem a opinião do mestre, Narrador, por favor. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Vocês estavam então, né, no rio ali, caídos e seguindo a trajetória, quando de repente o que o Noite Eterna achou que seria o tranquilo para vocês seguirem se revelou. Noite Perdida, perdão. O Noite Perdida revelou que seria um caminho tranquilo para vocês seguirem, acabou sendo, na verdade, um caminho que levou vocês direto a uma enorme cachoeira. Vocês começaram a cair dessa cachoeira de forma ultra violenta, acompanhados ali pela queda da água, até que vocês se viram só caindo. O barulho da água meio que desapareceu, vocês não conseguiam mais sentir a água e a escuridão tomou conta de vocês. Aquela mesma sensação que vocês tiveram quando entraram na Zona Morta, logo no começo da aventura, ela voltou, como se toda a vida, o espírito, a conexão com os totens, como se tudo tivesse desaparecido e vocês estivessem naquele completo vazio. Aos poucos vocês... Isso é o que é o comum, tá? Aos poucos vocês vão perdendo os sentidos, né? Vocês vão deixando de sentir o vento passando, vão deixando de sentir os sons, cheiros e tudo mais, como se vocês adormecessem. E Noite Eterna, você desperta. É como se você tivesse acordado de um sono mesmo, sabe? Você se vê num local muito escuro. A princípio, suas vistas parecem arder um pouco, assim, como se você tivesse há muito tempo sem abrir os olhos. Incomoda um pouco, assim, abrir os olhos. Te causa um pouco de incômodo. Mas isso vai passando levemente, assim, você vai se acostumando aos poucos. E sabe aquela coisa que os olhos vão se habituando à escuridão, você vai começando a ver os contornos nas sombras e depois vai vendo vendo as formas mesmo e tudo? Vai dando esse fenômeno até que você começa a ver que o ambiente está um pouco mais iluminado. Aí que você começa a ver a luz. É uma sala, você vê que você está numa sala muito rústica, parecendo uma antiga fazenda, como se fosse uma fazenda muito velha, uma coisa da época colonial, assim. As paredes de pau a pique, o chão batido, você parece estar em cima de uma cama de palha. Você vê ter uma escrivaninha, uma mesinha do seu lado com um jarro com água. Não tem mais nenhum tipo de móvel ali dentro, é um cubículozinho, a janela aberta, que dá pro lado de fora. E você não ouve nenhum som. Um silêncio, assim, profundo. Um ar frio, muito, muito frio, parecendo como se fosse um clima de inverno. Cara,
A primeira coisa que eu faço é dar aquela olhada em volta pra ver se as pessoas que estavam na cachoeira comigo estão ali, né? Quebra-ossos? Tormenta? Tá só você, assim, num... É um amontoado de palha com um pano por cima, na verdade, no chão, né? Uhum. É um chão de chão batido, assim, muito duro, parecendo um negócio socado, assim. Tipo, você jogar água, por exemplo, não faz barro, só umedece, assim, de tão batido que é. Tá. Eu vou, tipo, levantar meio corrido e ir pra porta, assim, pra olhar pra fora. Não sei se meu corpo vai acompanhar, não sei se eu tô machucado ou não, mas pelo menos é a intenção. Você vê que você tá na sua melhor forma, sabe? É Uhum. como se você tivesse recuperado anos de saúde, de vitalidade, de juventude. Você tá bala, bom, bonito. E no que você sai, assim, do cubículo, você dá num grande quintal, numa espécie de clareira. No meio dessa clareira tem uma grande fogueira. Você vê que tem algumas pessoas em volta dessa fogueira. Todas elas são diferentes, mas você não reconhece. Você não reconhece nenhuma das pessoas, né? Mas você não reconhece, assim, nada que te indique serem pessoas, vamos colocar assim, do mundo real, sabe? As vestimentas, elas lembram trapos de roupas, assim, uns pedaços de... Tipo os elfos domésticos de Harry Potter. Uns trapos de pano, assim, só cobrindo um saco de batata, assim, um pedaço de saco de batata. Uns trapos de pano velho mesmo, e tecido muito antigo, não esses tecidos industrializados. Uhum. Uma coisa mais rústica, mais antiga. A grande maioria deles você vê que são pessoas negras, de homens ou mulheres, mas todos eles adultos, assim, já de meia idade ou mais idosos. Você vê algumas pessoas que parecem ali indígenas, né, povos originários. Você também não consegue identificar se são brasileiros ou se são de outros países aqui da América do Sul, o que tribos seriam, né? Você Uhum. só aparentam ser nativos do continente americano, Uhum. sul-americano. Porque os americanos têm aquela coisa mais de cor e tudo, né? Parecendo os nossos mesmo, assim, Uhum. do cocar de pena, Mas estrutura de pele e tal. eu pelo menos reconhecia que não eram nativos andinos, né? O meu personagem é de lá, né? É O assim, Chile. tipo, você sabe que não é, por exemplo, umas coisas bem específicas, sabe? Tipo assim, os astecas, que são bem específicos, Uhum. incas. Mas é bem genérico, vamos colocar assim, sabe? Os Uhum. adornos que eles estão usando e coisa e tal, não tem aquela coisa assim, nossa, esse é da região, é do sul, ou é do norte, ou é do leste, sabe? Uhum. Olá! Levanta, mostra a mão pra mostrar que eu não tô armado. Você vê que é como se eles não tivessem te ouvido. Uhum. Eu vou saindo devagar e vou indo na direção deles, assim. Uhum. Você vai se aproximando deles, eles parecem não ter te notado. Uhum. Eu consigo saber se eu tô na Umbra ou se eu tô fora dela? Sim, sim. Tipo assim, é uma maneira grosseira de descrever, mas só pra você entender a ideia. Sabe quando você abre o olho dentro d'água e quando você abre o olho fora d'água? Uhum. Tem isso, assim, sabe? É notório quando você tá. Os seus sentidos dentro da Umbra. É totalmente perceptível que não é o mundo real, sabe? Uhum. Entendi. Tá, eu cheguei perto deles, eles ainda não me veem, assim? Não me enxergam? Não. É como se eles não te vissem. Uhum. Cara, então eu vou entrar na Umbra. Eu não consigo só olhar através da barreira que separa, né? A menos que eu consiga, eu tenho ocultismo zero, foda-se, eu vou entrar. Não entendi. Você quer.
Quero ver se tem alguma coisa acontecendo na Umbra, naquela região. Ah, sim. Você... Pra você fazer isso, você precisa de uma superfície reflexiva. Ah, tá. Uhum. A Umbra, ela é visível através do reflexo. Uhum. Tá, eu vou tentar procurar por algo assim, então, a princípio. Voltar pra cabana, ver se tem um espelho, alguma coisa que me ajude. Kenner, é uma coisa assim, você acaba de perceber no que você vai procurar o espelho, né? No que você vai procurar alguma coisa, e você está completamente nu. Certo. Eu vou pegar o pano que tinha em cima da palha, ali onde eu tava deitado, pra me cobrir. E eu vou continuar procurando se tem alguma superfície reflexiva. No que você mexe ali na palha e começa a se cobrir tudo, você sente uma pessoa se aproximando de você. É aquela pessoa, sabe, de seu segredo? Uhum. É ela. Ela tá na porta, assim. Olha pra você. Ah, finalmente você acordou. Olá? Onde é que a gente tá? Estamos em casa. Parece diferente. Diferente? Do que você está falando, querido? Você andou tendo todos aqueles sonhos? Talvez. Sei lá. Eu acho que eu tô meio confuso ainda, tudo parecia tão real. Eu não lembro direito onde que a gente tá. Que lugar é esse? Ai, querido, eu acho que você deve estar com alguma abstinência. Talvez... Bom, melhor do que eu te contar é você lembrar por conta própria. Ela vai no pulso dela, né? Ela morde assim. No que ela morde, você já sente o cheiro. Aquele cheiro doce, levemente ferroso. E ela estica o pulso pra você assim. E você vê que o sangue, ele brota no ferimento assim do pulso dela, mas ele não escorre, sabe? Ela chega com o pulso até próximo de você assim. E você vê que quando o pulso dela chega, é que ela, tipo, faz um movimento assim, o sangue começa a descer. Desculpa interromper aí, queria agradecer a inscrição do Hit, da RPG Mind, brigadão aí por se inscrever no nosso canal, valeu! Eu vou tomar o sangue dela. E aí você sente, né, a princípio você sente aquela dor, aquele incômodo natural do conflito com a sua gnose, mas é uma coisa que você já tá tão habituado que ele é tão momentâneo que logo que você toma você já relaxa e as suas memórias... Sabe aquela coisa do efeito borboleta? Quando o Evan, ele volta, muda alguma coisa e as memórias começam a vir tudo rapidão na cabeça dele? Você começa, vem esse efeito assim, sabe? Um monte de memórias começam a vir na sua cabeça. E você começa a ver uns flashes de quando vocês saíram da Zona Morta, de quando vocês saíram como heróis que venceram o conflito, e você voltando para sua tribo, e você unificando a tribo, e você fazendo assembleia com os vampiros, e você conseguindo unificar a cidade, e você vê a assembleia do pacto, né, da união dos vampiros e dos lobisomens, e você vê lá o reflexo da primeira cidade perfeita que foi considerada, né? E a cidade que vive em harmonia com as criaturas das trevas. Você vê que tipo, a cidade inteira vive em harmonia. Tem magos, vampiros, lobisomens, cada um na sua. Você vê que os lobisomens dão, tipo assim, tem um banco de sangue, uns flashes, né, de um banco de sangue que os lobisomens dão sangue para os vampiros não atacarem os humanos que trabalham dentro dos conformes para não exagerar. Então é uma utopia totalmente funcional, sabe? E você é o líder desse lugar, junto com a... Qual que é o nome dela? Pensamos no nome? Não Eu acho que ela pensamos, não né? tem nome.
junto com essa pessoa, vamos manter um segredo por enquanto ainda. Você e ela são os grandes líderes de tudo, e você tá ali num retiro espiritual, tentando se recuperar de pesadelos que você tá tendo que estão causando distúrbios da sua memória. Entendi. Eu tô, tipo, olhando pra ela, assim, mas não... Sabe, não diretamente, assim, tipo, olhar meio perdido no horizonte, como se estivesse olhando através dela. Eu lembro agora tudo o que aconteceu. Então você já sabe de novo por que você está aqui. Uhum. Querido, você acha mesmo que isso tá fazendo efeito? Eu já te falei pra você deixar isso de lado. Se entrega. Ela passa a mão no seu rosto, assim, sabe? Tentando te seduzir, assim, cola o corpo dela junto com o seu, assim. Ela tá com, tipo, uma camisolinha, sabe? Bem fininha, assim, bem transparente. Dá pra você ver os contornos do corpo dela bem tranquilo. E ela cola o corpo dela com o seu, assim. Chega a boca dela bem próxima da sua. Eu já te falei, não fique perdido entre... Não escolha entre um mundo ou outro. Viva entre os dois. Aproveite o melhor de cada mundo. E ela te dá aquele beijo, assim, antes que você possa responder. Eu vou, tipo, levantar rápido, assim, né, cortando o beijo, se necessário, e dizer... Mas é difícil, eu ainda tô em conflito, eu ainda sinto como se isso fosse errado. Qual é o seu maior renome, ô Raulzito? O meu maior renome é sabedoria. Sabedoria. Ora, querido, você sabe que você não pode caminhar entre um caminho e depois mudar para o outro. Você tem que escolher um caminho e seguir por ele. Então siga pelos dois ao mesmo tempo. Eu acho que eu tô me preocupando à toa. Eu tenho a impressão, assim, que essa situação tá um pouco utópica demais. É um insight que eu posso ter, eu ainda tô muito envolvido. Tem gente que tá dizendo que teu áudio tá duplicado. Vê se não é no Roll20. Ah, no Roll20. Inclusive tava até com a câmera ligada lá também. Valeu aí, gente. Obrigadão pelo aviso. Só pra lembrar a galera também, pra isso não acontecer eventualmente, futuramente, aí, vocês conseguem desabilitar isso para as pessoas não enviarem pra vocês também, pra vocês não verem coisas que vocês não querem ver. É daí. Não tô dizendo nada pra ti, Edu. Eu tô dizendo que a pessoa pode desabilitar, tipo, tá jogando em outro lugar com pessoas que ela não quer ver, porque aqui a gente não tem escolha, né? A gente é obrigado a se ver. Né? O Edu ficou meio em silêncio, Mas... tipo assim, tentando entender o que tava acontecendo, né? Não, eu li o chat. Mas então, ela... você falou com ela... É que eu perdi aqui onde é que parou. Aí... Eu perguntei pra ti, né? Se eu consigo ter um insight de que essa situação tá um pouco utópica demais, assim, um pouco perfeita demais. Cara, você pode fazer um teste. O que você acharia, assim? O que te demonstraria que estaria utópico demais? Qual seria o ponto que te despertaria e falaria assim, não, isso tá errado? Porque todo coisa tem um gatilho, né? O que foi esse gatilho, assim? Que seria esse gatilho? O gatilho é a própria culpa que o Noite Perdida sente por ser assim, né? Deixa eu ver. Eu acho. Não sei, por isso que eu tô perguntando. Sim. Gmind quer dar ajuda a Raulzito para a noite.
Cara, você pode fazer um teste de sabedoria pra... Só sabedoria, 3 Só dados. sabedoria, isso. Veio uma cartinha aí, ajude ou atrapalhe. Eu não Opa. consegui ver quem jogou. Quem jogou, por favor, se nomeie no chat. Só pra gente saber se é pra ajudar ou atrapalhar. Saiu um 9 e um 6. O que saiu aí? Um 9, tá. Raulzito, sabe, assim, É uma ajuda, tá? É uma ajuda. uma ajuda ainda? Vai usar já, Uhum. Raul? Pode ser, pode ser. Essa não apareceu pra mim a carta aqui. Eu cliquei nos quadrados. Não deu. Pra mim também não apareceu. Eu cliquei nos dois também. Você sente que é tipo... É tudo, como você falou, é tudo utópico demais. Embora pareça muito real e você tenha provado sangue e você tenha retornado as lembranças, como sempre acontece quando você toma o sangue, alguma coisa... tipo assim, cheira a Umbra. Alguma coisa cheira a Umbra. Uhum. Sabe? Mas ainda assim, não o suficiente pra você questionar. É só Tá. uma coisa assim, tipo, uma sensação de déjà vu. Uhum. Beleza, então eu vou continuar com o meu plano original. Eu tenho sobrevivência 3. Eu consigo saber se tem algum curso d'água ali perto? Falou que parecia que tava no interior, assim. Sim, tem próximo. Uhum. Eu preciso fazer uma coisa. Vou estar de volta antes de amanhecer. E vou sair, tipo, antes de dar tempo dela falar qualquer coisa que me deixe com vontade de ficar ali pra procurar, assim, Aham. água. Eu consigo atravessar pra Umbra na água, né? Sim. Tá, beleza. Então é isso que eu vou fazer. Só pra interromper um pouquinho, Fernandão, valeu, Fernandão, por estar seguindo aí a gente. Opa. Galera, eu vou mandar um beijo aí pro pessoal do chat, um abraço. Eu não vou conseguir acompanhar a conversa no chat e narrando, senão eu vou me perder aqui. Mas um abraço pra todo mundo aí que estiver acompanhando. Vamos lá então agora. Quebra-ossos. Não, me deixa por último. Ok, deixa. Eu não vou sair dessa. Não, vai. Não. Eu não vou Vamos lá. sair. Eu já imagino o que vai acontecer. Se eu ainda tá preocupada com o Raul, velho. Clemência. Gente, pelo amor de Deus, eu sou o Hagabashi. Para, não. Eu só dou tchau. Né? Vai lá, Edu. Seja cruel. Você também acorda. Quando você acorda, assim, a mesma coisa do Raulzito, sabe? Você... Tudo escuro, aos poucos vai clareando um pouco, assim. A princípio, nenhum barulho. E agora você vai começando a ouvir sons de batalha. Cara, sabe? assim que eu acordei, que eu comecei a prestar atenção ao meu redor, eu levanto assim, sabe, tipo... sabe, tipo... Já, se tivesse alguma coisa ali perto, talvez eu batesse, sabe? Se tivesse alguém perto ali, eu batesse. Gente, Espero que nenhum deles esteja. Vocês viram que teve uma carta? Vocês conseguiram ver? Sim, Eu eu já vi. Ah, tá, Sim. perdão, desculpa aí. O James tá com um filtro na câmera dele de VHS. Não, eu tô... Parece, né? É que assim fica meio escuro demais, entendeu? Não, pode usar, fica maneiro. Filtro de VHS pra um RPG dos anos 90, tá ligado? Né? Só posso Não, tocar. não. Daqui vai tocar a música do Stranger Things lá, em anos 80 de novo. Não, já pode começar a tocar aqui. A espiral tá dançando já. Né? Agora, Vamos tudo pra vala. o Fuladox que lute. Mas, falando em espiral, você tá ali no combate. Você tá ali no. Você vê que a situação tá ali. Quando você começa a perceber o que tá acontecendo, você vê uma enorme criatura na sua frente. É bem difícil de descrever, porque ela é uma criatura formada por várias conexões de criaturas diferentes, vamos colocar assim. Ela tem, tipo, uns braços, assim, parecendo coisas de aranha, num corpo meio de lesma, compridão, assim, com umas asas saindo, tipo, uma espécie de asas de dragão
saindo pelas costas, assim. Uma coisa mais... É bem difícil de descrever ela. É grotesco. Grotesca, justamente, sim. E enorme, enorme. Ela deve ter cerca de uns 10 metros de altura para uns quase 1 quilômetro de comprimento, assim, de extensão do corpo inteiro. Ô, Edu, usa o do artifício. É quase do um kaiju. Lovecraft. É indescritível, pronto. É quase um Cthulhu, sabe? E... né, quase 1 quilômetro, assim, de extensão. Você... É praticamente um kaiju, sabe, assim? Sei. Em questões de proporções, assim. E, cara, você vê que tem uma ranca na batalha. E não apenas Garous. Você vê, assim, sabe? Parece Licantropo Aranha. Parece, tipo, um homem-peixe do filme do Universal, assim. Daquele negócio da água. Como é que chama o filme, cara? O negócio da água. Tem um filme, alguma coisa da água, que tem esse homem-peixe, assim, que é tipo o Abe Sapien A Forma da Água, não é? A Forma da Água. Obrigado, Anne. XP extra pra você. E aí tem, sabe, uns metamorfos, assim, que parece Garou, mas lembra mais um urso parrudaço, mais gordão, assim. Tem uns que parecem uns ratos mais esguios, mais pequenininhos. E tem uns outros que parecem umas tartarugas ninja, só que com casco todo pontudo, cheio de finco, grandona. E você vê, cara, imagina um Velociraptor do tamanho de um tiranossauro. E ainda assim o bicho é miudinho perto dessa criatura que eles estão lutando. E tem vários, assim. E você vê que na hora que você levanta, assim, que uma galera recua, e eles vão pra trás de você, assim. E agora o que a gente faz, quebra-ossos? Eu levanto assim, eu olho em volta. O que é isso? Eu não tava aqui antes. Mas eu já vou me levantando assim, já virando em direção ao bicho ali. Mas eu espero uma resposta. Nisso que você fala assim, não estava aqui antes, não sei o quê. Você vê que esse, parecendo um Velociraptor gigante, tamanho de um tiranossauro, ele se aproxima de você assim, abaixa a cabeça um pouco mais próximo de você assim. Agora não é hora de devaneio, seu idiota! Estamos no meio da batalha! E ele pula no meio da criatura, assim, dá uma bocada no negócio da criatura e tenta arrancar um braço dela, assim, só que a criatura só mexe o braço e arremessa esse tiranossauro, esse Velociraptor pra longe. E nisso você vê que as outras criaturas, um monte de Garou passam por você, assim. E você vê o cara que te treinou, né? O guerreiro que te treinou, o seu mestre de duelo. Represa de garra de fogo, uma coisa assim. Garra flamejante. Garra flamejante. Você vê ele passando do seu lado, assim. Vamos, quebra-ossos, você é o líder de batalha, você é o guerreiro, você precisa liderar a matilha. O conselho não vai sobreviver se você fraquejar agora. Cara, eu vejo ele passando assim, eu olho pra baixo. Eu respiro bem fundo, olho pra cima. Ah, que se foda, vão matar alguém. E eu não sei se eu acredito que eu não tava crinado ainda, mas eu crino na hora. E, velho, eu tento, sabe, tipo, pulo que nem Matrix, tá ligado? Eu faço força no chão e me levanto. E eu quero ir na cabeça do bicho. Eu vou na boca. Se eu conseguir entrar dentro do bicho, eu arrebento ele por dentro. Quando você dá esse salto, você vê que você pula mais alto do que você nunca pulou na sua vida. Sabe? Você pula mais alto do que a criatura. Cara, eu quero ir gritando num urro de batalha, assim, ó, que eu consegui tirar do meu pulmão, entendeu? Tipo, mais alto que eu consegui urrar, eu quero urrar. Você pula urrando, e no que você dá um urro, você vê que todo mundo começa a urrar junto com você e acompanha. Todo mundo pulando. E todo mundo, você vê aquela chuva de metamorfos, todo mundo indo em cima da criatura. E com um ataque concentrado de todo mundo, assim, vocês conseguem, e cada um rasgando e ferindo um ponto diferente da criatura. E vocês causando dano e todo mundo atacando em massa, ela finalmente tomba
derrotado em batalha. E o sangue da criatura jorra por cima de você, assim, tipo o Siegfried da lenda, sabe? E o sangue jorra por cima de você, assim, você toma aquele banho com o sangue da criatura, assim, e todo mundo dá um espaço, assim, fica ao seu redor, aquela multidão de metamorfos, de Eu fui todas na as cabeça, espécies que você eu fui na pode cabeça imaginar. dele, né? Ele tinha presas alguma coisa? Tinha Ah, tipo um tinha tipo dente umas, grande, aham, você acredita? preso, Cara, vários dentes, né, enormes, gigantescos. sim, a Dente quase presa do seu maior, tamanho, assim. cara, eu quero arrancar fora da boca dele, levantar assim na maior euforia. Nisso, você arranca, levanta com euforia, e você vê que todo mundo te ovaciona. Todo mundo quebra ossos. Tchau, Quebra realidade, eu ossos. estou bem. Quebra ossos. E você viu, cara, sabe? Tipo, todos os metamorfos, todas as espécies ali unidas, todo mundo em combate, em um único grito de guerra, e todo mundo louvando e idolatrando o seu nome. E você tá ali, cara, que honra, que glória. Cara, e eu vejo o meu mestre ali, o que me treinou, ali em volta, eu acredito que ele esteja ali em volta ainda. É muita gente, cara, é muita bagunça. Tá. Você não consegue perceber ele ali no meio do povo. Tá. Não. Eu vou. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui, peraí. Eu vou levantar com uma mão só a presa e vou pegar e urrar um uivo de vitória. E daí quando eu vou cravar aquele dente no chão e vou pegar e vou dizer, ainda em tom gritando, né? Garra flamejante, isso é em sua honra! E vou cravar assim no chão. Você crava no chão assim. Aí é que a galera vai à loucura mesmo. Quando você crava o negócio. E aí todo mundo vai. E você vê o povo saindo das suas formas guerreiras, voltando para as suas formas normais, né? Alguns voltam para formas animais, outros voltam para formas humanas. E você vê que entre aqueles que voltam para as formas humanas, gente de todos os tipos diferentes que você imaginar. Seja em questão de etnia, de cultura, de idade, sabe? Tudo diferente que você imaginar. E, cara, muita gente. Imagina, assim, sei lá, um show de uma mega banda hiperlotado, sabe? É isso, assim, sabe? É milhares de pessoas, assim, ao redor do negócio. O bicho é 1 quilômetro de comprimento, tá ligado? Então é milhares de pessoas ali em volta, cara. E, cara, é muita gente mesmo. E nisso, assim, aos poucos a galera vai, né, os mais espaçados, assim, são os primeiros aí debandando, e aos poucos a galera vai debandando, até ficarem uns poucos, assim. E aí você consegue ver o Garra Flamejante. Tá longe, assim, alguns metros mais pra frente, assim, a galera conversando com alguém. Tá. E eu vou ir até ele agora. Anne, na verdade, Eterna Tormenta. Você desperta. Ao contrário Maldito dos boliviano! Achei ofensivo. Continua. Ao contrário dos outros, né, que estavam em algum lugar, não. Você estava no breu, no completo vazio, quando você acorda. Mas você sente um cheiro elétrico no ar. Aos poucos, assim, você consegue ver, sabe, umas pequenas faíscas, assim, às vezes, passando, assim, uns estalos de eletricidade passando em alguns lugares, assim, em todos. É como se você estivesse no meio de uma enorme tempestade, ou dentro de uma nuvem de tempestades, assim, e tudo passando ao seu redor. E aí você ouve
tão forte, tão ensurdecedor que seus tímpanos quase sangram quando você ouve. Quase te ensurdece, você quase enlouquece. Ao mesmo tempo que é tão reconfortante, tão acolhedor, tão familiar, uma coisa que você queria tanto. Seja um patrono! Puta que pariu! Essa merece virar o viralzinho de 30 segundos ali pro Insta, viu? Acabou esse aí. Né? Não, vou ter que Poxa. acessar aqui. Acabou com o meu clima, caramba! Eu não pude evitar, desculpa. Mas, ao mesmo tempo que era uma coisa que você tanto queria, também é uma coisa extremamente amedrontadora. E você só ouve, assim, na sua frente, ao seu redor, diretamente na sua cabeça, em todos os lugares que você pode imaginar, que você pode sentir, a voz se fazia presente. E ela fala com você. Eterna tormenta, bem-vinda ao meu lado, onde agora é o seu lugar. E você sente que é o próprio avô trovão ali. É como se você tivesse, tipo, você sente que você tá diante do próprio avô trovão, só que ele é tão magnânimo que você não consegue ver ele, assim, sabe? A sua visão não consegue conceber a forma dele. Mas você vê que ele tem todo lugar ali, assim. Eu me coloco de joelhos. Eu... Com a borra abaixo, vou mentir, né? Claro. Pai, eu não sou digna de estar aqui na sua presença. E ela se coloca de joelhos prostrada pro chão. Então se levante e vá. E você vê que no que ele fala isso, assim, com um relâmpago do seu lado, assim, com força, quase te joga pra longe. O vento, assim, da explosão do relâmpago, quando ele cai, ele sopra, assim, que é tão forte que quase te arremessa pra longe. A Eterna Tormenta, ela crava as mãos no chão pra não... Ou o que quer que seja o chão ali, pra não ser empurrada. Porque ela não vai desrespeitar o avô trovão e ser fraca na frente do avô trovão. Ela se levanta e olha em volta. Não tem nada em volta. Perdão, Anny, Ih, travou só pra eu mim? não consegui te ouvir. Ah, só pra mim? Foi só pra mim? Pra todo mundo? Foi só pra ti. Eu acho que Voltou. tu tá travando um pouco, na real. Pode dizer. Então, ela, pra não ser arrastada pelo estrondo, ela crava as mãos do que quer que seja o chão. Porque não vai demonstrar fraqueza. Seria um desrespeito com o avô trovão. Ela se levanta e olha em volta. Tem o completo escuro em volta? O completo escuro. Eu tento me olhar, assim, e me tocar, pra saber se eu estou corpórea, assim, eu existo, sabe, aquela... Uhum. Eu morri, não morri? Não, você tá física. Physical. Eu olho em volta, É isso? Eu morri numa cachoeira? Silêncio. Shit. O dito boliviano! Ela começa a andar assim, bater os pés no chão. Ela... Não tem mais eletricidade em volta, né? Não, continua aquela sensação, tá. continua. Que bom, porque eu ia chamar a capivara, mas não vou chamar outra, perdão. Eu começo a caminhar, provavelmente não vou chegar em nenhum lugar. Em lugar nenhum, vai tudo ainda continuar preto, eu me viro. Pai, se eu não estou mais em Telúria, se me trouxe até aqui, deve haver uma razão. Aí na minha cabeça, por favor, fale, logo. No que você acaba de falar,
no que você acaba de falar, você sente um peso na sua cabeça, assim, e aos poucos começa a clarear. Você vê que a voz do Avô Trovão, ela baixa um pouco, ela já não dói tanto assim quando você ouve, ela já não é tão grave assim mais. E ele fala com você assim: você trouxe de volta à vida a zona que estava morta. Você unificou os povos que estavam distantes. Você se provou ser a filha que eu tanto esperava. O seu lugar agora é ao meu lado e é liderando todos os seus irmãos. E assim você vê que a nuvem do Avô Trovão, assim, que estava em volta de você, ela meio que se dissipa um pouco. E você vê que você tá do lado do trono de carvalho. E ele tá vazio. E você vê o Albrecht e o Evan, a Mary, e todos os outros líderes das tribos e das grandes facções, todos eles ajoelhados assim na sua frente, te prestando reverência. E você vê que o Avô Trovão, ele tá na forma, né, tipo de nuvem dele, assim. Só é bem fininho, assim, mas você vê só um rodopiozinho, assim, de fumaça preta, cheia de eletricidade estática em volta, assim, bem do seu lado. O trono é seu, minha filha. Quando eu vejo tudo isso, assim, a Eterna também ela olha pra todos, assim, se põe numa posição altiva, e de repente... Não. Tá sensacional. Quem foi que fez? Capivara? Foi aquele boliviano, não foi? Foi aquele boliviano. Eu tenho certeza. Isso é coisa de Teurge. Se fosse Filodox, talvez fosse Filodox, mas... eu uni todo mundo. Claro, por que não, né? Ela parecia... What the fuck? Exatamente. Isso mesmo. Que ervilha que o boliviano me deu. Mano, qual que era aquela... Meu Deus. Ela tá assim, ela tá... É brincadeira. É o quê? Os andarilhos do asfalto estão com câmera por aqui? Você vê que tá todo mundo só ajoelhado, parado, te olhando assim. E o Avô Trovão ali do seu lado. E de repente você vê que uma criança se levanta ali do meio que é sua mãe, na verdade, né? Você vê que a sua mãe se levanta assim. Eu dou até um passo pra trás, assim. O medo da mãe, né? A Aurum do 5x5. Minha senhora, se me permite chamá-la de minha filha, não se lembra dos seus feitos? Você provou ser a maior guerreira de todas, a maior líder de todas, e a herdeira do Avô Trovão, a filha do Trovão. O trono de carvalho é seu. Líder, mãe. Ela se aproxima assim, mãe. Ela segura assim nos ombros, sabe? Mãe, tem alguma coisa errada. A senhora tem que acordar. Não, olha bem, sou eu. Eterna Hagabashi, safada, que mente o seu caminho pra fora de qualquer coisa. Você não se lembra, minha filha, de tudo que aconteceu? Lembrar? Não, eu tava em Minas, naquela terra devastada, e aí tinha uma almôndega gigante, eu atravessei aquilo no meio, caí, quase morri, e teve todo e aí a gente foi parar numa cachoeira, e aí... Feitos! Certeza que serve do boliviano. Tá, eu quero fazer uma coisa. Eu quero... porque parece muito absurdo. Até pra um Hagabashi, Senhora das Sombras. Seria possível rolar gnose pra perceber se trata de alguma coisa espiritual, se trata de um reino, de alguma coisa do gênero? Pode. Vamos lá. 5 dados e um sonho. Let's roll. Por favor, gente. Boliviano, maneira da próxima vez na ervinha. Porque...
Nem é boliviano, é argentino, não é? Ele é chileno. Chileno. Xenofobia, a gente vai por aqui. Nossa. Então foi um chá, entendeu? É. Mais Nossa, do que nunca. falei miseravelmente. Então, Meu mais do Deus. que nunca, você tem certeza de que é real. É isso Cara. mesmo, sabe? Tipo, finalmente aconteceu. Você não se lembra como, você não sabe como, mas finalmente aconteceu. Tendo essa realização, eu passo pra minha forma Crinos, com o meu pelo preto, brilhante, lindo, raça pura 5. Eu caminho em direção ao Albrecht, que é o último na sucessão, né? Como? O Albrecht é o último preso de prata na sucessão, né? Ele foi o último rei da Nação Garou, não foi? Ah, sim, até Eu me você lembro. assumir o trono. Aham, sim. Eu seguro ele assim pelo queixo, com aquela garra Garou enorme. E eu falo: é hora dos presos de prata aprenderem o seu lugar. E eu caminho a passos lentos. A questão de fazer barulho mesmo, o chão fazer tá, tá, tá. E eu me sento no trono de carvalho. É hora da nova era da Nação Garou. É o momento da era dos Senhores das Sombras. Raios e trovões! Isso aí me lembrou o Arthas chegando no Frozen Throne, no coisa, na hora que ele deturpa o rei, que ele pega e senta no trono muito, assim, vira o Lich. Virou Lich agora, Lich King. Pra quem não lembra, a título de conhecimento, pra quem não sabe, o Trono de Carvalho é tipo o Trono de Ferro em Game of Thrones. E justamente. É Só faltou ela a pegou e liderança falar, dos Garous. Frostmourne's Hunger. Noite Eterna. Perdida. É a Eterna e a Tormenta. Eterna Perdida e o Noite Eterna. Me parece preciso. Pode colocar na próxima sessão na thumb. E o Quebra-Tormenta ali também. O Edu tá ótimo pra mim. Né? Raulzito, como é que parou você mesmo? Só. Eu tava indo atrás de água. Sim, da água, sim. corrente. Você dá uns passos, assim. Você anda alguns metros, na verdade. Mais pra distante de onde vocês estavam dessa clareira. E você chega até um riacho que passa por ali. Um riacho até generoso. Não é um rio de grandes proporções. Ele tá mais pra um córrego, assim. Apesar de ter uma profundidade razoável, deve dar mais ou menos assim a sua cintura, um pouco mais de profundidade. Mas ele é um veio mais estreito, né? De largura, assim, ele é mais estreito. E a água bem límpida, assim, bem tranquila, quase parada, passa bem de boa. Uhum. Mas quando você chega logo na beirada dessa água, você vê que não dá pra. Não faz reflexo. Né? Tipo, não tem luz assim. Uhum. Cadê a lua? Pra iluminar o negócio e fazer um reflexo, sabe? Tá. Isso quer dizer que eu não posso atravessar pra Umbra, né? Não, só, tipo assim, a água natural, ela pega a luz da lua e você vê um certo reflexo, Ah, as tá. estrelas, alguma coisa. Essa água ela não tá refletindo nada. Tá. Eu olho pro céu. Eu tenho sobrevivência 3, assim. Embora eu tenha ocultismo 0, pelo menos nisso eu sou decente. Eu consigo saber se é uma coisa natural. Tipo assim, o céu, você vê que ele tá normal, sabe? Você vê a lua, você vê as estrelas. Bacana. Entretanto, era pro rio ter um reflexo de luz qualquer que fosse, alguma coisa assim. E o rio é que tá estranho, sabe? A água correndo pelo rio é que tá estranha. Certo. Cara, mas só se vive uma vez, né? Eu vou tentar atravessar pra Umbra ali. Pode fazer aí seu teste pra fazer a travessia. Eu não lembro como se faz. É Gnose? Gnose, sim, isso. Tem Gnose 7.
Você pode gastar, caso você queira, você pode gastar 1 ponto de gnose pra você fazer a travessia automática. 2 7 e um 10. E um 6 também. Não sei qual é a dificuldade. Bom, depende de acordo com a espessura da película, né? Quanto mais densa, mais difícil. Mas nesse caso aí, ela é tranquila. Só que o seguinte, quando você faz ali o caminho para você fazer essa travessia, você vê uma voz gritando atrás de você assim: Hará! Mazein! Hará! Mazein! Hará! Mazein! E se aproximando cada vez mais próximo assim de você. Tá, eu percebi isso antes de atravessar, é isso? Isso. Quando você estava começando a ir atravessar, assim, você ouve. Tá, eu vou ver o que é, então. Você para e olha pra trás, a voz vindo de trás de você, assim. Quando você olha, você vê um homem nu, sem nenhum tipo de roupa, nenhum tipo de adorno, nada. Muito ferido. Parece que ele foi surrado, chicoteado, esfaqueado, ou alguma coisa do tipo, que ele tá com cortes, assim, por todo o corpo, por todo o rosto. E a pele dele, assim, é negra, mas, sabe, tipo assim, não... tipo assim, tem a pele humana preta, né, a pele negra, que tem uma melanina, assim, tudo, e tem aquela... A menina lá que foi considerada a mais negra do mundo, que tem a pele bem densa, assim, de melanina. Cara, a desse cara é mais densa que a dessa menina ainda, assim, sabe? É como se fosse a pura melanina mesmo. Não tem nada, assim, vamos supor, misturado a melanina, de tão negra. Tipo um ébano, assim. É o ébano a coisa mais preta que tem, não é? Tem um material artificial que conseguiram fazer aqui. A coisa mais preta do mundo. Mas... Seria na textura, assim, no preto desse material, assim. De tão preto, sabe? Da pele, assim. É mais do que o padrão humano. E ele correndo pra você, assim, e ele falando ainda, né? Haramazein! Haramazein! E esticando a mão pra você, assim, como quem, né? Tipo, segura aí. Cara, eu vou... Eu olho em volta pra, tipo, ver se tem algum lugar onde eu possa esconder a pessoa e, tipo, gesticular, assim, pra tentar ajudar ele, assim, tá ligado? Tipo, vai por ali, sabe? Não entendi, assim, pra esconder a pessoa. Pra você se esconder dele? Não, eu quero ajudar a pessoa, porque parece que ela tá fugindo de alguém. Não, ele tá indo pra você. Ele tá correndo até você. Ah, tá. E fazendo assim com a mão, assim, Mazein! Entendi. Eu tinha entendido errado, achei que ele tava fugindo. Não, ele tá indo na sua direção. Ah, então eu só vou esperar e conversar com ele na hora que ele chegar. Ele, né, quando ele vê que você parou, assim, ele para de gritar um pouco, assim. Ele chega até por mais próximo de você, assim. Peraí, rapidinho. Ele se aproxima de você, assim. E quando ele chega, é como se ele... Tipo assim, a pessoa, quando ela corre, ela dá um, né? De cansaço. Ele chega até você, assim, é como se ele tivesse acabado de vir andando. Não tem nenhum traço de fadiga. E ele olha pra você, assim, e fala tranquilamente: Onilo lati, ji, lati, alai. Eu olho pra água, assim, olho pra ele. Aí eu aponto pra água, assim, e faço um gesto, tipo assim, dando de ombro. Como, tipo assim, tá falando isso aqui? Ele só aponta o dedo assim, encosta na sua testa. Ji-ide. E encosta na sua testa, assim. Não, na verdade, Ji-de. E encosta na sua testa. De leve, assim. James, você vai até
Como é que é flamejante? Garra flamejante. O Garra Flamejante. Ele tava conversando com um outro guerreiro. Ele tem uma pele muito branca, assim, os cabelos loiros, compridos, vão até pra baixo do quadril, assim, quase pegando na coxa já, amarrados numa trança, todo embolado, assim, até pra baixo quase encostando na coxa. Você vê que ele tem algumas pinturas pelo corpo, assim, tudo, usa uma saia, tipo um kilt. Uhum. Mas não é xadrez, não, sabe? Assim, tecido padrão de um kilt, não, mas usa saia tipo um kilt, assim, com aquelas botas tipo de couro do século V, assim, da época dos celtas, assim. E eles estão conversando. Quando você chega mais próximo, assim, dele, o guerreiro só faz assim com a mão e vai saindo de perto. E o Garra Flamejante fica sozinho pra te dar atenção. Tá. Eu chego pra ele. Mestre, que lugar é esse? Como assim? Que lugar é esse? Foi você que trouxe a gente pra cá, quebra-ossos. Eu? Você falou que tava entediado e que queria caçar um rastejante. E você veio caçar o líder deles. Tá, isso condiz com a minha personalidade. Mas eu não estava aqui. Eu estava caindo de uma cachoeira. Fui guiado por uma capivara. Inclusive, onde ela está? Isso tá meio estranho. Como assim? Onde está o seu totem? Tá com você o tempo inteiro. Tá, Tá, em off. Onde que isso estaria se estivesse comigo? Assim, você, tipo, sente uma conexão, sabe? Hum. É uma coisa tipo é tipo o cosmo dos cavaleiros, assim, sabe? Tá, Você entendi. sente que você tem cosmo ou não. Sei. Você sente a conexão da capivara. Tanto que se você perder, é igual os cavaleiros, assim, quando o cosmo desapareceu e tudo. É a mesma coisa, você sempre, a conexão sumiu. Entendi. Tá, perdi o sinal. Tá, É. e eu sinto a conexão com a capivara? Full power. Embora você não, tipo assim, ela não esteja ali assim do seu lado fisicamente, mas você sente que a bênção dela tá com você e tudo normal. Ah, Edu, seu maquiavélico. Tá, eu olho assim em volta, eu tento entender onde eu estou, né? Em que local eu estou. Eu conheço aquela região. Sim, cara, vocês estão no anel da espiral. Da espiral negra. É o seguinte, tem um. Eu não. Tem um. Assim, Tem ó, eu um. não entendo muito Sim, da lore, mas pela cara que a Anne fez, com certeza não é um lugar muito agradável de se ficar. Não. É o seguinte, tem 3 entidades principais no cenário de lobisomem, Sim. que são a Wyrm, a Weaver e a Wild. Uhum. A Wyrm, no caso, é a vilã do cenário, Uhum. que é a força da corrupção. Um dos locais onde aí, igual o mago tem os pontos de poder e tudo mais, Sim. um dos pontos de poder da Wyrm é a espiral negra. É um ponto nexo que fica ao mesmo tempo existindo nos locais da Umbra e no mundo real. É tipo um ponto que existe em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe? Entendi. E essa espiral, ela é um ponto de pura corrupção. E é onde os dançarinos da espiral negra surgem, né? Que são os antagonistas dos Garous. Uhum. A Wyrm leva os Garous até ali e eles entram na espiral, são corrompidos e saem dançarinos. Inclusive, até acredita-se que muitas das criaturas da Wyrm, elas brotam de dentro da espiral, vamos colocar assim, que seria uma conexão direta para dentro da Wyrm. Entendi. Pro próprio verso da Wyrm, assim. E algumas vezes você não precisa nem ir lá para dançar a espiral. É. Cada círculo que você anda, ou seja, cada vez que você aumenta a sua corrupção, se chama uma dança. Então você tem os níveis e Isso. são 10 níveis, você está no terceiro. Para você chegar no terceiro nível, quer dizer que você teve que dançar o primeiro, o segundo, para chegar no terceiro nível. Essa é a cara do... É por isso. Entendi. E aí aí o que acontece? Geralmente quem entra na espiral nunca mais sai, ou quando sai, se sai como um dançarino. Tanto que uma das maiores tragédias dos Garous, justamente a tribo dos invasores brancos, que a tribo inteira entrou na espiral para tentar conter um mal e se tornaram os dançarinos da espiral negra. Fizeram um Footloose. Né, justamente.
Entendi. E aí, Então o que eu- você fez? Pelo que tipo assim, você não está corrompido, você não está nada. Pelo que aconteceu, pelo que deu a entender, quando o Garra Flamejante falou que vocês estavam na espiral, qual que é a ideia? O que o personagem consegue entender? Que tanto você quanto todo mundo que você trouxe, vocês não só entraram na espiral, como vocês deturparam tanto ela que vocês descorromperam a espiral até o ponto onde o rastejante estava. Vocês estão, limpando a espiral. Ah, velho. Ai, ai. Por que eu fui te mandar aquela... Ai, ai. Tá. Tá, tudo bem. Mas... Eu não... desculpa, eu devo ter batido a cabeça. Mas eu não lembro de quando eu saí da zona corrompida de Minas Gerais. O que aconteceu depois? O senhor sabe? Me elucide. No que você fala isso, que o seu mestre vai te responder, ele abre a boca, só que não é a voz do seu mestre que sai, sabe? Você ouve uma outra voz saindo, uma voz mais grave, mais grossa. Uma voz mais grossa, e ele fala com você assim: Onilolati gilatialá e Kosietiti ojejidi. Eu fico olhando assim. Essa língua me é familiar. Eu já ouvi isso, mas não tem nenhuma palavra que eu lembre de lá. Quem é você? Eu tô agora olhando pro Garra Flamejante, mas agora mais... Isso aqui não tá certo. Quem é você? Antes que eu te abra e descubra. Emini iranti gibogbo eniantiotuku. Quem é bobo aqui? Eu não estou te entendendo. Ji laipi. Aí você vê que no que ele fala isso, ele aproxima a mão assim sua testa também, assim, né? Um movimento muito rápido, sabe? Ele só vai na sua testa assim, Jididi, e encosta na sua testa assim também. Tá. Eterna tormenta. Você faz o seu discurso. Rainha Eterna Tormenta. Por favor, que isso? Você tá dando trono. Você está ali, você faz o seu discurso. Logo que você solta o Albrecht, ele se ajoelha novamente. Você vê que nenhum dos Garous ousa se levantar para questionar os seus comandos ou o seu juízo. Mas aos poucos você vê que quando você senta, eles estão aguardando algum comando, alguma coisa. Eles estão ali reunidos, todo o conselho, todos os líderes. Eu sento no trono, né? Estou sentado no trono de Carvalho. É tempo de uma nova nação Garou. Sob a mão de ferro daqueles que devem liderar esta nação. Eu falo isso olhando pros presas de prata, né? Darth Sidious tomando conta. Exatamente, eu sou Darth Sidious. Se o Palpatine finalmente tivesse ganho. Eu falo, né? Esta nação não há mais de subjugar. Esta nação se preocupará com aquilo que deve se preocupar. Nós, os filhos do Avô Trovão, nós traremos a Gaia, a sua glória novamente. Nós limparemos o mundo daqueles que prejudicam a mãe. Nós, aí eu levanto, sob uma nação, sob um comando, nós traremos o apocalipse a seus joelhos. E vou uivar um uivo de invocação, né? De chamado, de convocação? Chamado, exatamente, convocação de... Mas você vai convocar alguém em específico ou só, tipo... Não, como se fosse um grito de guerra, tipo... No que você
dá o uivo, você vê que eles se levantam e todos eles começam a uivar junto com você, aceitando a convocação para a batalha. Todos uivam. E aí? Eu. Too much things. A Eterna Tormenta, ela olha em volta assim. E começa a refletir sobre o peso daquilo. Porque depois de muitos anos, os Senhores das Sombras estão numa posição de poder real. Né? Ela ela olha para um lado, ela olha para o outro. E eu quero tentar refazer o meu caminho até ali, sabe? Tipo assim, eu saí de lá, eu passei pela bola de carne, eu tive a minha vida arrancada de mim, eu nadei pra aquele rio, por que é que eu não me lembro do resto? Eu paro. Noite Perdida! Mandem buscar a Noite Perdida! Você vê que o pessoal, no que você dá a ordem, você vê que todo mundo só abaixa a cabeça, assim, fazendo uma reverência para você, e todos debandam como se tivessem saído à caça. Alguns Quebra-ossos também! E o tal do caramelo pena trovão! Todos! E você vê que todos eles, alguns assumem forma lupina, outros vão na forma hominídea mesmo, e todos eles debandam e saem. Eu me viro, assim de costas pra ninguém ver. E vocês veem que no que todos eles saem assim, só fica um homem parado no meio de todos eles assim. E você vê que esse homem, ele usa umas roupas de aparentemente assim, lembra, a primeira impressão que dá é de alguma tribo africana, a vestimenta, sabe? Aqueles escudos tipo oval assim, bem compridos, grandões assim, no braço esquerdo, segurando uma lança com o braço direito, umas pinturas assim pelo corpo, coloridas, não coisa, a pele bem negra, careca, sem cabelo, e um porte físico assim bem atlético, bem definido assim. E ele olha pra você, ele fica parado olhando pra você assim. Vou me aproximar dele. Vou andar. Vai, Dora Milaje. Ele olha pra você assim. Ofifum Ibagê. Português. Eikisi Seiuo. Ele parado olhando pra você assim. Deixa eu ver minha ficha aqui. Segundo. Eu vou tentar usar um amuleto nele. Um amuleto? Não vai servir. Não vai servir pra isso, não vai servir pra isso. Você não está necessariamente com ele nesse momento. momento. Tá. Ok. Eu vou pra cima dele. Eu tento. Porque eu tô na forma Crinos, né? Uhum. E eu passo pra forma Minídia, porque talvez ele não esteja me entendendo. Quando você volta pra Hominídeo, assim, ele vira pra você. Jikuroni no Alai. A capivara. Não é? Troca. Eu me aproximo mais dele. No que você falou da capivara e olhou pra ele assim, né? Aí ele responde pra você assim. Capibarahan Milatihan. É a história da couve de novo, eu sabia. Aí ele fala, Uá, Ji! E ele se aproxima um pouco mais de você assim, ele
tira o escudo, coloca o escudo no chão, passa a lança para a mão esquerda e, num movimento muito rápido, assim, vai com o dedo na sua testa, assim. Gídide! E aí, para vocês três, assim, ao mesmo tempo, né? Foi esse momento, assim, o Gídide foi ao mesmo tempo. No que colocou assim no trampo, assim, vocês três acordam. No que vocês três acordam, assim, a gente vê na próxima sessão. Esse é o legítimo, vai na minha que vai dar bom. Né? Confia no pai, confia no pai. Eu sei o que eu tô fazendo. As legítimas últimas palavras. Boa ideia, vou fazer isso. Né? E aí, pra gente continuar.